também quero saudar os irmãos aí do vosso Pai do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, para adorar e bendizer o seu santo nome. Também quero cumprimentar os irmãos da Samuel com a paz do Senhor. Queremos convidar a igreja. Amém, meus irmãos? Além de culto, claro, normal, especial culto de Natal, as pessoas ali esforçadas, as crianças, vão estar cantando alguns louvores, falando algo também do Natal, tem toda a liberdade de fazer o trabalho que Deus colocar no coração, e nós vamos também estar aqui ouvindo e também, se for preciso, trazer também uma palavra sobre o Natal e sobre o nascimento de Jesus, e vai ser uma bênção, irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir mais de louvor. A irmã Ana tem louvor? Não, está cantando hoje. Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor. A irmã Giselda não canta? Oi? A irmã Giselda não canta? Irmã Giselda? A Rita Garganta também. Glória a Deus. O Hélio e a irmã Irina, filho. Vamos ouvir esse louvor então. O Hélio e a irmã Irina louvando o Senhor Jesus. Você fica na presença de Deus, na sequência, vamos Glória a meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a irmã da igreja com a paz do Senhor. Amém. Cantar aquele hino, dá mais do Páscoa. Glorificar, Dificuldade, mas
mas não difícil. É mais um passo para a vitória. Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Certas pessoas que estavam do teu lado te magoaram, te jogaram pelo chão. Você contou teus problemas para muitos. Agora pare e conte apenas para Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos. Prossiga em frente, vai levando a sua cruz. Mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. Tem mais um passo para a vitória alcançar. A noite chega e com ela vem tristeza, a incerteza de que nada vai mudar. As orações já não são feitas com firmeza, porque a resposta está difícil de chegar. Os passarinhos quando canta não te alegram. Parece regra essa dor e essa aflição, mas pega toda essa dor e agora entrega para Jesus Cristo, o autor da salvação. Tem mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo para a vitória alcançar. Decepção já fazem parte do teu mundo. É tão profundo este mar de ilusão. Portas se fecham numa questão de segundo. Vira problema o que era solução. As amizades já não são correspondentes. A alma sente que o momento é cruel, mas eu te afirmo que Ele está aqui presente. O meu Jesus, a amizade mais fiel. E mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo para a vitória alcançar. Glória a Amém, meus irmãos. Mais um passo. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo uma palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Os irmãos têm opções para em pé. Vamos estar lendo uma palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Se eu não, já vamos achar aqui. Ezequiel, capítulo 22.
Vamos estar lendo esta palavra de Deus. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Glória ao nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração ao Senhor, autor da palavra de Deus, autor da nossa fé também, como diz a Bíblia. Os irmãos acharam Ezequiel? Está entre o livro de Gênesis e o Apocalipse. Está entre esses dois livros ali. Está bem fácil de achar entre Gênesis e Apocalipse. O livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, meus irmãos. Acharam? Amém. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou ler novamente, só para gravar essa palavra. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Querido Deus, mais uma vez, adoramos o teu nome, glorificamos ao Senhor, que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. A tua palavra que foi lida, sabendo que a tua palavra é algo tremendo, nós reverenciarmos, algo sério, seríssimo. E nessa noite está aqui a igreja, os irmãos, as famílias, que vieram com o objetivo também de ouvir uma palavra de Deus. Esses louvores que nós ouvimos, nós adoramos ao Senhor. Conduz ao restante desse culto. Espírito Santo, conduz cada palavra. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. O Senhor venha falar bem pertinho com cada um de nós. Em nome de Jesus, pelo poder também do teu Espírito Santo. Amém e amém e amém. Pode sentar, adorando a Deus. Depois no final, pedir para o irmão Dalcito para estar orando conosco, no culto. Nós lemos esta palavra de Deus aqui, meus irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Eu estava esta semana, meus irmãos, assim como sempre não podemos vacilar da nossa vida espiritual de maneira nenhuma, ainda mais agora na última hora da igreja, nesses tempos difíceis que a Bíblia diz, tempos difíceis, tempos trabalhosos que a Bíblia pensando, não podemos vacilar. Eu estava na semana buscando a Deus, orando, pedindo também a direção de Deus, para que quando nos estivesse na escala para trazer uma palavra de Deus, nós temos aqui os obreiros também que pregam a palavra de Deus, temos irmãs que também pregam, ensinam, falam, tem essa vocação. Você sabe que a pregação também é um dom, a pregação da palavra é um dom, mas também nós temos que buscar, assim que nós quando estamos com sede, nós vamos para onde? Nós vamos para a geladeira ou para a torneira. Antigamente nós íamos para sangue, para vertente, para nascente. Quando nós estamos com sede, nós vamos para onde tem água. E a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, eu e você que estamos aqui, nós não podemos perder a sede de buscar a graça de Deus, buscar a presença de Deus e se colocar, meus irmãos, se colocar na brecha. Você viu a leitura aqui? Não sei se os irmãos já tinham lido essa palavra em outra vez, em outra ocasião, já tinham lido essa palavra aqui, através do profeta Ezequiel, Deus falando com o povo de Israel, especialmente de Judá, e os habitantes de Jerusalém. Se você ler lá no capítulo 22, no versículo 1, você vai ver que o título da mensagem, As Abominações de Jerusalém.
22, versículo 1. Quer dizer, então Deus, ele estava vendo com seus olhos, que são como chama de fogo, diz a Bíblia, enxergam, ainda que nós desça, diz a Bíblia, ainda que nós desça no fundo do mar, os olhos do Senhor nos alcançam. Deus estava olhando para Jerusalém nessa época, e ele estava se entristecendo. Deus olhava para Jerusalém, para aquela cidade que Deus tinha escolhido e escolheu. Deus olhava e não enxergava uma viva alma. Assim diz a palavra de Deus. Não enxergava uma pessoa que estivesse preocupado em se colocar na presença de Deus. Mas aqui eu creio que tem pessoa, glorifica a Deus. Então, adore a Deus se você ainda tem o desejo de se colocar na brecha. O que é se colocar na brecha, meus irmãos? Nós poderíamos dar um título para essa mensagem, não que seja obrigatório, mas nós podíamos colocar um título assim, Deus escolhendo um homem, procurando um homem. Quando fala homem aqui, nesse assunto aqui, nesse contexto aqui, não está falando só do sexo masculino, o homem no sentido do ser humano, não que Deus esteja procurando só o sexo masculino, não. Deus está procurando, quando a Bíblia diz o homem, quer dizer, não importando o sexo, não importando a raça, não importando a posição social, Deus está procurando uma pessoa. Você sabia que Deus procura pessoa aqui em Maitá, onde for, em qualquer lugar da terra? Deus está procurando. Aonde que eu vou achar uma criança que me busque, que esteja, eu já vou entrar no assunto aqui do tapando o muro e se colocando na brecha. Eu creio que Deus tem uma mensagem aqui. Deus está procurando uma criança. Depois eu chego nos mais velhinhos, uma criança, e eu creio que ele ainda acha aqui nessa cidade uma criança que não está preocupado com a aprovação do mundo, mas com a aprovação de Deus. Eu creio e tenho certeza que Deus ainda procura jovens, que tem aqui jovens que ainda não estejam preocupados com a aprovação do mundo caído, mas com a aprovação de Deus. Deus ainda procura aqui nessa cidade do Maitá irmãs, mulheres que estejam preocupados em estar na presença de Deus, que não estejam preocupados com a aprovação de todo mundo, mas com a aprovação de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não fica só nisso. Deus está procurando também homens, agora no sexo masculino, pessoas, homens, obreiros, nem que não seja obreiro, não precisa ser obreiro que esteja concorrendo escala, mas pessoa, não importando a sabedoria que tenha, mas Deus ainda está procurando alguém que não procure a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Por que eu digo isso? Por que Deus fala conosco assim dessa maneira? Porque hoje, meus irmãos, existem muitas pessoas que eles não se preocupam com aquilo que Deus aprova, mas eles se preocupam com aquilo que os outros aprovam. O que é aprovar? As crianças, os adolescentes, os jovens no colégio. Agora no final do ano, principalmente, eu não sei, eu creio que já encerrou o ano letivo. Encerrou já, Léo? Passou, Léo? Parabéns, então. E os demais, o Davi também, com certeza, passou. Os que estudaram, o que precisa no final do ano? A direção do colégio, o que eles precisam fazer? O que eles precisam fazer? Eles precisam colocar no livro, lá no histórico e também no boletim, até nem sei se ainda é boletim, assim, faz tempo que eu não estudo mais no colégio, mas ele precisa colocar no livro do colégio, principalmente, e também do aluno, para o pai e a mãe ver, precisa colocar ali aprovado ou reprovado. Quer dizer, depende da aprovação do superior, do diretor, da direção, dos professores, principalmente, que dão as notas, e a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, não é a direção do colégio que dá, a igreja do Senhor Jesus, nós temos que se preocupar, que Deus está procurando, agora estou repetindo, Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. O que é se colocar na brecha, meus irmãos?
isso, Deus teve que permitir que os babilônicos, os inimigos, o povo ímpio, viesse contra a nação aqui de Judá, nesse caso aqui, Judá do Reino do Sul. Eles já estavam em dois reinos. Aqui Jerusalém era a capital do Reino do Sul, e hoje é a capital de Israel, hoje um país já unificado. Mas naquela época ali em Jerusalém, como eu já falei, o povo tinha caído. O povo, eles diziam assim: não tem problema pecar, não tem problema fazer todo tipo de coisa. Deus, ele vai passar não tem problema. Diz a Bíblia que os sacerdotes, se você ler lá no capítulo 22, no versículo 26, você pode ler ali, que os sacerdotes, eles não faziam diferença entre o santo e o profano. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Abra, leia na Bíblia ali, capítulo 22, versículo 26. Os sacerdotes que eram do templo, que eram os comandantes do templo, eles não faziam diferença entre o santo e o profano. Quer dizer, estava tudo igual, não tinham mais reverência com as coisas de Deus. Ou os que tocavam as coisas santas, os que dirigiam os trabalhos, eles estavam todos em pecado, e ainda eles diziam: ai de mim se tocar na minha vida. Ainda eles diziam: quem tiver não pecado, que atire a primeira pedra. Eles estavam em pecado e eles não aceitavam a correção. Glória a Deus. E Deus, meus irmãos, levantou profetas para falar. Deus falava assim: ó meu povo, eu tirei vocês lá do Egito, eu comprei vocês, eu tirei da escravidão para vocês serem um povo peculiar, diz a Bíblia, um povo especial, um povo meu, que me adore, que não adore outros deuses, que não se constituam, que não sejam como todo mundo, mas um povo especial, mas um povo, meu, diz a Bíblia, que entrava no ouvido, se assim podemos dizer com uma metáfora, entrava no ouvido e saía no outro. Eles não colocavam em prática aquilo que os profetas falavam. Uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, que em todo o tempo da humanidade, sempre Deus teve pessoa para falar a verdadeira palavra de Deus. Mas aqui, nesse tempo aqui, o povo estava contaminado, chegando ao ponto, meu, você sabe que o pecado, ele é como uma lepra, se o pecado está ali pertinho de mim, se eu não tomar cuidado, e se eu me acostumar com o pecado pertinho de mim, daqui a pouco eu vou perder, a pessoa vai perdendo o temor a Deus, e vai se acostumando com o pecado, achando bom o pecado, e até diz assim: não está me acontecendo nada, eu nem estou doente, eu tenho saúde bastante, acho que Deus está contente, nem me acontece nada, ando para cima, para baixo, faço festa e nada acontece. Aí eles começam a acostumar com o pecado, e aí eles não fazem diferença entre o santo e o profano. Mas a igreja do Senhor, nós estamos falando aqui nesse tempo da igreja não, naquela igreja agora, do tempo do povo judeu naquela época. Eu estou falando desse tempo. O pecado começou a contaminar, estava começou a passar para o outro, e foi indo, e eles foram perdendo o temor a Deus, e dali a pouco, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus, nós lemos aqui, ele não achou uma pessoa que estivesse preocupado em fazer a vontade de Deus. Olha a situação que chegou a cidade, olha a situação que chegou o povo, aquele povo que é para ser povo de Deus. Diz a Bíblia que Deus, a Bíblia diz Deus, e busquei entre eles, quer dizer, está falando de Deus, busquei entre eles um homem, uma mulher, uma pessoa que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim. O que é tapar muro? O que é estar na brecha? Tapar muro é colocar as coisas no devido lugar. Tapar muro é conservar os limites, conservar aquelas coisas que traz temor de Deus. Tapar muro é reconstruir o que está caído. Tapar muro é reconstruir, é ajuntar, é se interessar em fazer alguma coisa. Naquela época não tinha ninguém que tivesse, os muros estavam caídos no sentido espiritual.
E estar na brecha, o que é estar na brecha? Nesse sentido aqui dessa palavra, o que é estar na brecha? É se colocar diante de Deus em intercessão pela obra de Deus. Não tinha uma pessoa que estivesse na brecha, que estivesse pensando assim, orando assim: Senhor, tem misericórdia, nós pecamos, erramos, estamos todo errado, mas eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Não tinha uma pessoa que estivesse intercedendo pela cidade de Jerusalém: Senhor, tem misericórdia da cidade de Jerusalém. Não tinha uma pessoa que estivesse na brecha. Quer dizer, se colocar na brecha é se colocar no lugar que precisa, que está abrindo, que está começando a romper. Se colocar na brecha é se colocar no lugar que Deus quer colocar a pessoa. Agora Deus pergunta aqui nessa noite, Deus pergunta para nós, para mim também, para mim e você. Deus pergunta para nós: tem alguém interessado em se colocar diante de Deus, e se colocar na brecha, e não se preocupar com a aprovação do mundo? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então aqui a igreja, o povo de Israel, eles estavam caídos, eles estavam arruinados, e Deus procurava uma pessoa, e diz a Bíblia que eles não acharam uma pessoa que estivesse perante mim. Deus não achou uma pessoa que estivesse perante mim nesta terra, para que eu não a destruísse. Quer dizer, a corrupção geral chegou, ninguém mais buscava a Deus, não tinha ninguém que se interessasse mais. Eu preciso buscar mais a Deus, eu tenho que tirar 10 minutos. Dando um exemplo, preciso tirar um tempo para buscar Deus, para se colocar na presença de Deus. Isso é se colocar. Não tinha nenhuma pessoa mais. Por isso, meus irmãos, o pecado tomando conta, a iniquidade tomando conta, porque aonde a pessoa perde a comunhão com Deus, isso é para todos nós, né? É para todos. Quando a pessoa perde a comunhão com Deus, perde o temor a Deus, aí, meus irmãos, aí começa a vir tudo quanto é coisa, e a pessoa cada vez mais distante de Deus. Mas o que nós precisamos fazer, meus irmãos, quando uma pessoa erra? O que nós precisamos fazer quando uma pessoa erra? Se entristecer com o erro. Quer dizer, isso significa arrependimento, se entristecer com o erro, abandonar o erro e pedir a libertação de Deus. Glória a Deus. Existem pessoas que por causa do erro, por causa do pecado, eles pensam: não, por causa do meu pecado eu tenho que me afastar de Deus. Não é assim que acontece às vezes? A pessoa pecou, eu tenho que me afastar de Deus. Não, a Bíblia diz o contrário. Se nós pecamos, se uma pessoa pecou, nós temos que se aproximar de Deus. Para quê? Para pedir a libertação e a vitória da parte de Deus. Então você vê que o povo, na maioria das vezes, ele faz diferente. Se ele pecou, se ele errou, ele procura se afastar, ele procura correr. Assim estava o povo de Israel, cada vez mais distante. Mas quando a pessoa sente que errou, viu que errou, o que ele tem que fazer? Não se afastar de Deus, mas se achegar a Deus. Glória a Deus, se achegar a Deus, pedir misericórdia, pedir libertação, pedir perdão de Deus. Eu estava, meus irmãos, quanto dia desse, não sei se foi hoje ou ontem, vendo uma pessoa que não é uma pessoa que não professa a fé verdadeira, por não conhecer a palavra de Deus, e daí ouvem coisas, saem ouvindo coisas por aí, e daí às vezes vem coisa bonita, que parece que é bonito, e daí saem falando. Eu vi um escrito, uma pessoa que disse: guarda a tua pedra, todos pecaram. Se referindo, nós estamos falando aqui do perdão, de se aproximar de Deus. Uma escrita de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, só porque viu achar bonito. Parece ser um versículo da Bíblia, na verdade é um engano diabólico. Guarda a tua pedra, porque todos pecam. A Bíblia não diz isso, em lugar nenhum na Bíblia, na palavra de Deus, em lugar nenhum diz isso. O que a Bíblia diz, o que Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não estava falando para a igreja, Jesus estava falando para as pessoas que eram mais pecadores ainda que aquela mulher. E quando
uma pessoa vem alertar os outros do erro, do pecado, ele não está tirando pedra, muito pelo contrário. Jesus disse para aquela mulher, ninguém te condenou, também não te condeno. Vai, complete a frase, pessoal. Não pegue muito desse. Pois é, então como é que a pessoa vai dizer? Não é igreja, que não é, eu repito, pessoas que não conhecem, nós temos que cuidar o que a gente vê por escrito por aí. Guarda a tua pedra, todos pecaram, como quem diz assim, não fale contra o pecado, porque todos pecaram. Ó, tem um detalhe.